Olá, este é o 7º episódio do Balbúrdia Ambiental, o podcast do grupo PET Conexões Gestão Ambiental do IFRS Campus Porto Alegre. Para quem não conhece, o Programa de Educação Tutorial é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje vai ser apresentado por mim, o bolsista Evandro Moraes, e eu sou aluno de licenciatura em Ciência da Natureza, Biologia e Química no IFRS do Campus Porto Alegre. Hoje a gente está com bastante convidado, mas ao mesmo tempo é todo mundo da casa aqui. Temos o nosso professor tutor, Celson Silva. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Temos também a Bárbara Vidal, que já fez parte aqui do grupo PET. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. E temos também o William, que é o nosso petiano decano aí, que está se formando esse mês aí também e está deixando o PET. E William? Boa tarde. Hoje praticamente é o último dia de petiano, para assim dizer. O final de um ciclo, né? Começo de outro. Então, gente, a gente vai aproveitar aqui que a gente está no mês do aniversário de Porto Alegre, que agora em março se comemora o aniversário de Porto Alegre, e a gente vai falar no episódio de hoje sobre o livro que foi produzido pelo Grupo PET, que é o livro Desvendando os Patrimônios Cultural e Natural de Porto Alegre. E nossos 3 convidados fazem parte da produção desse livro, e nós vamos conversar sobre como foi essa experiência. Bora lá! Então, a primeira pergunta que eu faço é sobre o que é o livro. O livro, na verdade, ele é o resultado do projeto que a gente elaborou, né? E esse projeto, ele tinha como principal objetivo justamente a educação patrimonial, que tanto os acadêmicos quanto não acadêmicos pudessem ter acesso, né, ao que é a educação patrimonial e qual é a importância dela para a sociedade e também para o meio ambiente, né? Já que a maioria dos petianos são da gestão ambiental e muitas vezes essa temática ela não é totalmente abordada no nosso curso de graduação. Eu acredito que em grande maioria dos cursos não é abordada essa temática, né? E ela é muito importante e ela entra como educação ambiental. Então o livro ele vai trazer sobre isso. A gente vai estar em 2 capítulos conversando sobre, né, o que é educação patrimonial, o que são patrimônios. Existem vários tipos de patrimônio, a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? E aí também vai trazer o resultado do projeto, que são, não sei se eu já posso falar agora. Pode. Que são as fotografias, né, selecionadas do concurso. Então tem bastante coisa legal nesse livro, tem bastante fotografia muito bonita sobre os patrimônios de Porto Alegre. E foi isso, a gente reuniu grande parte, assim, dos pontos principais aí de Porto Alegre, né? Pode complementar, Sr. E o William também. Bom, eu acho que tu resumiste bem, então, qual era o objetivo do projeto e que culminou, então, na produção do livro. E é importante também lembrar que quando houve a ideia de realizar esse projeto, também foi uma homenagem, né, aos 250 anos da cidade de Porto Alegre, né, que aconteceu no ano passado. Agora a gente já está comemorando, né, os 251. Mas a versão e-book, né, do livro saiu no ano passado ainda. Então, ainda é comemorativo aos 250 anos da cidade de Porto Alegre. E agora, né, foi produzida então a versão impressa e a gente está então repercutindo um pouco essa nova versão. E sai numa boa hora também, né, que é justamente quando a gente está comemorando mais um aniversário da cidade de Porto Alegre. E apenas ressaltando o que a Bárbara lembrou sobre o livro, sobre o projeto, melhor dizendo, a importância de a gente realmente fazer a preservação, né, a conservação dos patrimônios, sejam eles patrimônios culturais ou patrimônios naturais. E de fato, se trabalha muito pouco esses temas na sociedade de uma maneira geral, não apenas na faculdade e tal, mas de uma maneira geral nas escolas também se fala muito pouco
sobre esse tema, e ele é de uma importância assim, muito grande, principalmente no que diz respeito à questão da identidade cultural, né, de a gente saber de onde viemos e para onde queremos ir, mas também sobre a importância da conservação do ambiente, né? E entendendo o ambiente como algo que muitas vezes não é apenas o natural, é um ambiente construído pelo homem. Então, é um projeto que veio em muito boa hora, assim, com uma justificativa bastante interessante, em função da homenagem à cidade de Porto Alegre, né, através dos patrimônios existentes nela. E também é bom lembrar que esse projeto ele foi feito ainda quando nós estávamos ainda sob ali a pandemia, né, com restrição de movimento, né, e isso acabou, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, acabou sendo também uma atividade bastante adequada para ser feito pelo grupo, né, pelo grupo de estudantes que constitui o PET. Você pode dar um resuminho, assim, para conceituar um pouco para o pessoal patrimônio cultural e patrimônio natural, a diferença, o que significa? Primeiramente, eu acho que seria importante a gente saber o significado da palavra patrimônio, né? No sentido estrito, o patrimônio é qualquer bem, seja de pessoa ou de empresa, né? Daí, conforme esses termos vai se dividindo em diferentes temáticas, né? Por exemplo, tem os patrimônios culturais e os naturais, que no caso é o que é nosso escopo, né? A gente também pode separar os patrimônios por diversas categorias. Porém, no nosso livro, a gente focou praticamente nesses dois tipos, o patrimônio cultural e o patrimônio natural. Ao meu ver, o patrimônio natural é tudo que não está relacionado com o ser humano, por assim dizer, né? A gente pode classificar o patrimônio natural até os animais, os animais de um determinado bioma, as plantas do bioma em si, assim como pode se referir à biosfera do planeta inteiro, né? Como um patrimônio natural tanto para o planeta Terra quanto para a humanidade, né? Por assim dizer. O patrimônio cultural nada mais é que o que tem algum valor simbólico para o ser humano, né, por assim dizer. Por exemplo, as religiões é um patrimônio cultural, as culturas, a comida que a gente faz todo dia também tem diferenças culturais entre esses alimentos de país para país, né, e para mim seria mais ou menos isso, né, se alguém quiser complementar. Porque dentro do patrimônio cultural a gente também aí pode acrescentar o material e o imaterial, né? E aí, nesse material, a gente pode considerar aí as linguagens, os dialetos, as festas. E no material, então, a gente vai ter essa parte mais arqueológica, né? As construções, a arquitetura. A gente vê que em cada época da história, em cada local geográfico, as construções seguiam um determinado padrão, né? E isso faz parte do patrimônio cultural daquele local, naquele ponto geográfico. Pode continuar, Sônia. Não, tá boa essa construção conceitual, né? E é interessante, né? Porque, veja bem, né? Na medida em que, isso é importante a gente registrar, na medida em que se resolveu escrever o livro, foi necessário, inclusive, que os próprios alunos acabaram redigindo os capítulos, também procurassem, né, esclarecer esses conceitos, né, para poder, inclusive, registrar no livro, né? E os textos, né, então, na verdade, eles retratam que, na verdade, não existe um consenso absoluto na sociedade sobre o que viria a ser um patrimônio cultural e um patrimônio natural. Uma coisa é certa, né, nessa questão conceitual, que já foi dito pelo William, né, que, na realidade, o patrimônio diz respeito a bens, né, a bens que podem ser, como a Bárbara falou, materiais ou imateriais. E importante que eles estão relacionados a uma identidade individual ou uma identidade coletiva, né? Então, na verdade, indo além um pouquinho do que o William falou, né, na realidade, esses bens, esses patrimônios, muitas vezes não se referem à humanidade como um todo,
geralmente a parte da humanidade, parcelas da humanidade. Então, cada povo tem os seus patrimônios, tem os seus valores, as suas identidades, ou então artefatos materiais ou imateriais que identificam aquele povo, aquela parcela da sociedade. E nesse sentido, então, o patrimônio poderia ser algo, né, deixando bem claro, algo relacionado à sociedade. E daí ficaria muito claro que existe o patrimônio cultural, que seria algo relacionado à sociedade, e o patrimônio natural, que não necessariamente seria relacionado à sociedade. Embora, né, muitos ecossistemas, muitas paisagens, muitos recursos naturais, eles também podem significar algo relacionado à identidade de uma parcela da sociedade. Como, por exemplo, né, se nós pensarmos aqui o nosso Lago Guaíba, os nossos morros graníticos, eles estão relacionados à identidade dos povos que aqui habitaram e que habitam, né? Então, por isso, né, que na nossa... isso foi fruto da pesquisa, né, dos alunos para fazer os capítulos, que se percebeu que não existe assim, uma unanimidade. Por exemplo, na nossa Constituição, na Constituição do nosso país, o termo ele é unificado num só, né, que é dito patrimônio cultural. E nele inclui também não só os aspectos relacionados a objetos, edificações, documentos, mas também a questões ecológicas, paisagísticas, arqueológicas, né, que dizem muitas vezes ao ambiente, mais relacionados a patrimônios naturais. E esta mesma compreensão essa compreensão é diferente da compreensão de outros órgãos, por exemplo, a Unesco, né, um órgão relacionado à ONU, né. Então, na Unesco já se vê uma divisão, né, uma mais clara entre o que é patrimônio cultural e o que é patrimônio natural. Então, todos esses aspectos, essa não unanimidade, né, a falta de consenso, são abordados num dos capítulos deste livro, né? Então, a gente traz essa discussão, né, e eu acho que a gente finaliza dando o nosso ponto de vista sobre o que nós achamos disso, e, inclusive, chegando à conclusão de que ainda não há consenso, né, que é algo ainda que está em construção. Falando um pouco, assim, como surgiu essa ideia, assim, como que ela começou? Essa é da Bárbara, né? Bom, a ideia inicial, na verdade, surgiu em 2021, se não me engano. Até era a outra tutora, né, a falecida professora Sibeli. E foi pouco antes... Não, 2021, agora eu não lembro bem o ano, porque foi pouco antes da pandemia. Foi 2020. Eu assumi em 2021 daí, Bárbara. Foi antes da pandemia. Isso, eu lembrei porque esse projeto ele começou, era para ser um pouco diferente do que ele se tornou por conta da pandemia, né? Então, a ideia era já trabalhar com a educação patrimonial, só que seria através de uma exposição fotográfica. Então, os próprios bolsistas do PET sairiam pelo centro, ali pela região de Porto Alegre, para fotografar os pontos, né, tanto os pontos naturais quanto os prédios arquitetônicos, né, os prédios tombados que tem ali pelo centro. E através desses resultados a gente faria uma exposição fotográfica itinerante, tanto no IFE quanto a ideia seria levar em escolas, para a gente estar conscientizando sobre a preservação desses locais, né? Justamente como falaram aí, porque está completamente ligado à nossa visão social, né? Então a gente é parte daquilo, mas se a gente não compreende aquele aspecto estrutural, então a gente não compreende a nossa própria história, como é que a gente vai preservar, né? Aquilo que a gente não entende, por que está ali e o quanto é importante para nós aquilo dali. Então o projeto tinha essa ideia, né? Essa conscientização para preservação. A ideia inicial seria os próprios integrantes do grupo PET tirar as fotos. Exato, essa era a ideia inicial. Então não envolveria a comunidade interna e externa, é somente os bolsistas. E aí veio a pandemia, muita coisa mudou, e a gente viu a necessidade de
continuar esse projeto, mas adaptar ele a um outro formato, já que não teria como a gente fazer essas saídas de campo, né, para fazer registro, também não teria como fazer as exposições. E aí surgiu, então, essa remodelação, transformando num concurso fotográfico e, posteriormente, né, unindo o resultado desse concurso no livro. Aí, quando a gente transformou num concurso, veio, então, a ideia de chamar as pessoas, né, reunir pessoas de fora do Instituto Federal, ou mesmo estudante de outros cursos, para participar, submetendo suas fotos pessoais. Então a ideia não era que fossem apenas fotógrafos profissionais ou pessoas ligadas à fotografia, mas sim pessoas que estiveram em algum ponto, registraram aquele ponto ali com o sentimento delas, o que aquilo lá significava para elas. E aí a gente fez essa proposta, engajou, muita gente gostou, muita gente submeteu fotografias, e a gente teve a oportunidade então de fazer uma seleção e escolher, né, as melhores dentre as que tinham sido enviadas. E assim surgiu o livro. Eu posso só complementar. Não sei se era exatamente assim na época, né? Mas pelo que eu me lembro, era a princípio para o Rio Grande do Sul, né? Para todo o Rio Grande do Sul, e começou a ficar mais localizado na região metropolitana de Porto Alegre, né? Pelo que eu me lembro. Isso. A primeira ideia foi abranger todo o estado, mas aí a gente teve esse insight, né, de que seria o aniversário do município. Sim. E que seria um grande presente para o município a gente exaltar, né, os nossos patrimônios. E aí resolveu limitar para o município de Porto Alegre. E até poderia acontecer da gente receber milhares de fotos, né? Daí a gente nem teria trabalho braçal de fazer isso, né? Sim. Fica mais localizado. No concurso, como é que vocês colocaram, assim, pro público fotos de Porto Alegre, ou chegaram a falar em patrimônio? Como é que vocês trataram essa parte, assim? Vamos lá. Não, na verdade, o projeto, que era o concurso fotográfico, ele tinha um regulamento, né? E esse regulamento, então, ele foi, juntamente com outras peças de divulgação, né? Então, ele foi divulgado para o grande público, né, através das redes sociais do Grupo PET e também do Instituto Federal. E ali nos regulamentos estava claro, né, o que a gente gostaria, qual era o escopo do projeto. Então, ali discriminava muito bem como é que digamos assim, que as fotos poderiam ser fotos que não precisavam ser tiradas com máquinas profissionais, né? Ou seja, não exigia uma qualidade tão grande das fotografias, também que não existia uma vedação, por exemplo, a uma edição das fotos, também poderia ser feito, mas também existia uma exigência, que cada foto fosse acompanhada de um pequeno texto, né, que colocasse a interpretação da pessoa, né, como que ela que tirou a foto interpretava aquilo, muitas vezes explicitando a importância daquele lugar para ela, né? E essa parte, talvez, juntamente com a qualidade das fotos, talvez tenha sido a parte mais rica, né? Porque o conjunto foto mais esse pequeno texto que era exigido tornou o livro muito agradável, porque a gente encontra ali fotos bem variadas e também motivações para as fotos bem variadas, desde motivações muito pessoais, assim, da história de vida das pessoas, como algumas outras que, digamos assim, muitos de nós também nos identificamos com aquele local, né, e tal. Mas eu acho que isso enriqueceu bastante o livro, né? Então, eu acho que foi uma decisão bastante acertada, né, do regulamento ser dessa forma, né? Porque para o leitor fica muito mais interessante ele, além da imagem, né, ele também conhecer um pouquinho assim da história íntima, né, da pessoa, né, e a motivação daquele lugar, daquele patrimônio para elas.
Poder entender um pouco a visão da pessoa que tirou a foto, né? Isso, né? Até porque às vezes tem aquela questão da identidade, né? Então, nossa, eu também penso assim, né? Nossa, eu também me sinto assim quando eu vou em lugares parecidos, né? Então, sim, eu já passei por esse lugar, né? Isso, já passei por esse lugar e tive a mesma impressão. Ou então, é muito rico, assim, ó. Só quem lê o livro, né? Mais adiante a gente vai fazer a divulgação especificamente como ler o livro, né? Sim. Mas só quem lê o livro vai ter acesso, então, a essas, digamos, curiosidades, né, que a gente está colocando. E para montar, como foi feita essa junção, né, das fotos e a criação de textos, capítulos, né? Como é que foi elaborado o livro em si, né? Tudo começou com o júri, né? A gente montou toda uma estrutura de júri para selecionar as fotografias por meio de pontuação. E aí, através dessa pontuação, a gente teve ali as que ficaram em primeiro lugar. Então, teve a que ficou em primeiro lugar, a gente fez um voto popular no próprio Instagram do PET para selecionar a fotografia que seria a capa do livro, que posteriormente veio a ser a capa do livro. Quando a gente organizou toda essa parte, então veio a parte da escrita dos capítulos, né? O grupo tinha 12 bolsistas, então foi dividido em 2 grupos. Cada grupo de bolsistas teve ali a sua pesquisa específica e que gerou os 2 capítulos que tem no livro. Depois que estava pronto, então a gente fez toda a estruturação dele, né? Conseguimos o prefácio do nosso pró-reitor de ensino e aí a gente estruturou tudo direitinho, organizou todos os capítulos e entramos num edital para conseguir o financiamento do IF para conseguir publicar esse livro. Então, foi desafio passo a passo, não foi fácil e não foi também da noite pro dia, né? Mas valeu a pena. É muito legal de ver, assim, que o que começou como uma ideia, né, foi se mudando, se aprimorando, aos né? poucos, assim, se aprimorando, né, até se tornar um livro que já foi impresso, né? Não, e é interessante que a gente é tudo aluno de graduação, né? Então, o interessante é que a gente monta o projeto ali, mas durante o projeto as coisas vão mudando e vão se encaixando melhor, um pouco diferente às vezes do que a gente escreveu lá no começo, né? Sim. E vai aprendendo muito também. Então, todas as etapas que a gente passou foram, digamos, organizadas conforme iam acontecendo. Por exemplo, quando chegou a hora do júri, a gente elaborou uma planilha de pontuação. Então, tudo isso assim a gente foi descobrindo ao longo do projeto. Então, esse livro é um resultado positivo, não só para as pessoas, mas para nós também, como bolsistas, como estudantes, né? Isso, muito bem lembrado. Eu não sei se o William quer falar alguma coisa também aí, mas eu gostaria só de aproveitar a carona da Bárbara e realmente ressaltar que esse projeto ele tem muito a cara do programa, né, do PET, né? Porque ele é um projeto que ele já surge de uma iniciativa do bolsista. No caso, foi a própria Bárbara, né? É um projeto que trabalha com os, digamos, os conhecimentos já que todos nós temos, né? Então, esse projeto, né, ele surgiu pelo conhecimento que a Bárbara, né, tem na área de fotografia, não é isso? E ela trouxe, então, esse desafio, né, a partir, então, de uma atividade que ela já desenvolvia há algum tempo. Mas todo o restante, né, que é a organização de um concurso fotográfico, que é a organização de um livro, que é a produção de textos, que tudo isso envolve uma gama de conhecimentos e de, digamos assim, de habilidades que não são fáceis, né? Então, escrever textos é uma atividade que tem um grau de complexidade grande, porque para você escrever, você tem que primeiro entender aquilo que vai ser escrito. Então, já houve aí um ganho, né, para os autores do livro, digamos assim, porque tiveram que ir em busca... Existem 2 capítulos. Um capítulo fala sobre justamente os patrimônios, o patrimônio cultural e o patrimônio natural, e outro capítulo que fala sobre o uso da fotografia, né, como uma estratégia de educação patrimonial.
Então, foi muito bacana, porque aí todo mundo teve que se mobilizar, buscar, ir atrás dessas informações para poder depois compartilhar com o grande público. E então, são capítulos escritos a várias mãos. E escrever a várias mãos não é também uma atividade muito fácil de fazer, né? Mas, como a Bárbara falou, ao final, então, de todo esse processo, eu acho que houve um ganho muito grande para os alunos que participaram, os bolsistas do programa, porque eu acredito que foi um desafio em quase todas as etapas, né? Eu tenho certeza que, ao final, todos devem ter saído pensando, eu aprendi algo, agora eu sei fazer algo que eu até pouco tempo atrás eu não sabia fazer. E eu acho que esse é o digamos, esse é o tom, né? Esse é o objetivo do PET, né, do programa, que é a formação de excelência do estudante durante o período que ele ainda está aqui na universidade. Então, é um programa formativo, é um programa que ajuda, auxilia na formação dos seus bolsistas e que também é um programa que, nesse processo de formação do seu bolsista, ele acaba contribuindo com a sociedade, né? Acaba desenvolvendo projetos que vão trazer retornos positivos, vão trazer impactos positivos em várias áreas para a sociedade. Então, se nós formos ver agora, como produto final, nós temos o livro em 2 versões, uma versão e-book, eletrônica e tal, que pode ter uma abrangência gigantesca, né? Pode atingir um número muito grande de pessoas, e nós fizemos um pequeno número de livros na versão física, impressa, e fizemos pouco porque custa muito caro fazer um livro, né? Ainda mais um livro de fotografias. Sim. Mas que também, né, esses livros têm um destino, né? Então agora estamos em fase de enviar para todas as bibliotecas dos diversos campi do Instituto Federal, né? E mais adiante, na medida em que a gente começar a fazer alguns projetos, escolas, pode ser que esse tema e esse livro venha a ser utilizado como um material didático, né? Ou seja, na realidade o projeto não acabou, né? Na verdade, o projeto acabou de começar, digamos assim, para o grande público. O produto final, né, digamos assim, a gente conseguiu agora, né? E acho que só o fato de ter conseguido imprimir uma tiragem, mesmo que sendo uma tiragem pequena, já é um grande sucesso, né? Sim. Como a Bárbara colocou, né? Foi uma corrida de obstáculos, eu diria, né? Muitos obstáculos. Nós estávamos em pandemia, então o obstáculo para a gente conseguir fazer uma coisa em grupo, né? Imagina, todo esse projeto foi desenvolvido através de reuniões remotas, né? Em que o grupo nunca se encontrou, não é isso? Então, o grupo escreveu de forma remota, organizou um concurso, executou um concurso de forma remota. Então, isso foi um grande desafio, né? Os outros desafios a gente já comentou, né? Digamos, os desafios relacionados todos a desenvolvimento das habilidades, né? E também o grande desafio de conseguir recursos, né? Tanto para fazer o livro eletrônico, o e-book, como também para depois fazer a versão impressa. Mas a gente pode dizer que a gente obteve sucesso. Então, que a gente conseguiu realmente superar cada um dos obstáculos que surgiram, e hoje em dia a gente tem um material muito bom, né, que, sem sombra de dúvidas, servirá para muitas outras pessoas, né, e para muitos outros projetos. Certeza. Eu achei legal tu acrescentar sobre a fotografia, porque eu até nem me lembrei desse ponto, que é um dos mais importantes do porquê a fotografia, né? Por que a fotografia desde a primeira ideia de exposição? Para além do fato de eu já trabalhar com fotografia há muitos anos, também pela questão da arte, né? Então, até eu peguei aqui o capítulo que nós escrevemos, que o autor Debois fala. O que é fotografia, né? Quais são as 3 perguntas fundamentais dela? O que está representado, como aconteceu e como é percebida. Então, quando uma pessoa registra uma fotografia, na verdade, ela está registrando todas essas informações.
E tem muitas informações históricas que a gente só tem acesso a essas informações por conta dos registros em imagens, ou sejam pinturas na época, que não existia fotografia, a partir do surgimento da fotografia através dela. Então, justamente por conta dessa importância, né, de registrar através de imagens, é que pensamos, não, vamos acrescentar a arte, né, porque também no outro aspecto do mesmo capítulo, a gente cita a ausência, às vezes, aqui a gente diz, né, insólito incentivo à cultura, né, à arte, e o quanto a arte ela pode falar com vários tipos de pessoas, né. Então, às vezes, tu não sabe falar o idioma de uma pessoa, mas através da arte tu consegue falar com ela, tu consegue transmitir, né, uma ideia, um pensamento, um aspecto de preservação por meio da arte. Então a fotografia é isso, ela pode falar com qualquer pessoa. Isso que tu falou, né, Bárbara, até me lembra, assim, que é um registro histórico, né, porque eu fiz há um tempo atrás, era chamada, acho que era a Caminhada da Perda, era uma caminhada aqui por Porto Alegre mesmo, né, pelos lugares, e eles mostravam prédios ou monumentos que foram modificados, que perderam a sua identidade, e aí eles acabavam mostrando em fotos como eram antes os lugares, sabe, então é uma coisa muito importante mesmo de tu ter, assim. Eles mostravam, por exemplo, um prédio que virou alguma loja que foi fechado todas as janelas. E aí tu vê como o prédio era bonito antes de ter feito isso, sabe? Então, essa importância da fotografia, né? Eu acho que isso é muito legal, assim. Poder ter esse registro histórico, assim. Isso aí. Acho que também cabe citar a importância da foto até por um ponto de vista biológico, né? Não faz muito tempo, né, que o tigre da Tasmânia foi extinto, né, algum tempo atrás, e a gente só tem registro dele da foto, né, praticamente, do tigre da Tasmânia. Sim. Daí a influência da foto registra que aquele animal existiu, né? E por mais que as representações sejam importantes, um registro fotográfico tem a sua importância do ponto de vista observacional da biodiversidade, né? Da natureza. Da biodiversidade. Sim, com certeza. E eu até gostaria de fazer um comentário aqui dessa questão que a Bárbara colocou, né? De que a foto ela registra um momento sob a ótica de alguém, né? Então é isso que eu acho bacana, porque a foto ela registra como a pessoa vê algo, né? Que não necessariamente é igual como todos veem. Uma pessoa vê algo com seu olhar, né? Então a foto, na verdade, é o registro do olhar de alguém e não necessariamente o registro da paisagem, né? É o registro de como alguém vê aquilo. E eu acho isso muito bacana, porque isso aí mostra muito a relação que a pessoa tem com aquele objeto, no nosso caso, com aquele patrimônio, né? Então, eu acho que a escolha pela fotografia, em vez de, né? E a fotografia, como a Bárbara também falou, é uma linguagem universal, né? É uma linguagem que todos conseguem entender. Às vezes o texto rebuscado, às vezes uma descrição talvez não tenha o mesmo... Aquela famosa frase, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Sim. Eu acho que se aplica bem. Eu acho que se aplica bem. Bem colocado. E vocês comentaram bastante sobre educação patrimonial, né? O que você pode me falar sobre isso? Bom, a educação patrimonial, como o próprio nome diz, é a educação sobre os patrimônios, os bens materiais e imateriais de um determinado povo e de um determinado contexto, né? A educação patrimonial ela é importante, muito importante sobre o ponto de vista da humanidade, né? Porque aqui no nosso país a gente não tem tanto esse costume de preservar tanto os patrimônios materiais e culturais, né? Muitos prédios daqui da nossa região estão como posso dizer, depredados, né? Porque não estão sendo reformados, por assim dizer. E por mais que o Estado também tenha essa obrigação de preservar esses patrimônios, o patrimônio também tem que ser preservado pelo próprio povo, né? E o que mais acontece é que esses prédios eles acabam se tornando escombros, né? As empresas imobiliárias
eles preferem demolir aquele prédio para construir um maior que abrigue uma maior quantidade de pessoas para render mais, né, por assim dizer. Por isso que eu acho que é importante a importância desse livro, né, para pelo menos conscientizar as pessoas que precisamos preservar os nossos patrimônios, que se em comparação com daqui com a Europa, nós estamos ainda engatinhando, ao meu ver. Né? William, e para complementar também e contribuir, eu acho que é importante, e eu acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades que a sociedade tem de compreender a questão do patrimônio, é que o patrimônio ele não é da pessoa, né? Não é do indivíduo. O patrimônio ele é uma expressão de um coletivo, de uma parcela da comunidade. Então, eu acho que o aspecto da educação patrimonial que deve ser mais trabalhado e que as pessoas devem se conscientizar é que, na realidade, as pessoas são fiéis depositários, né, de um patrimônio. Ou seja, eles vão receber esse patrimônio dos seus antepassados, eles vão cuidar desse patrimônio e eles vão repassar esse patrimônio para os seus descendentes. Então, essa concepção de que o patrimônio não é da gente individualmente só nosso, e sim de um coletivo que está no momento e o coletivo que vai estar no futuro, é o que tem que ser trabalhado, né? Ou seja, é um aspecto muito importante. Além, é óbvio, né? Eu acho que isso já foi colocado antes também, da percepção que nós fazemos parte de algo e que esse algo é importante para nós. Mas, como eu acrescentei agora, levando em consideração que esse algo que a gente faz parte, outras pessoas também vão fazer parte, né, no futuro. Então, nós devemos o quê? No momento da nossa vida atual, a gente deve tomar conta, né, digamos assim, cuidar de algo para a coletividade do futuro. E esse é um aspecto que a gente tem que ter em mente, e não é muito simples, porque nós vivemos, em geral, uma vida muito imediatista, que a gente não pensa muito no futuro, a gente pensa muito em usufruir, digamos assim, da vida no presente. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado, né? Porque numa sociedade muito consumista como a nossa, a ideia do consumo e descarte é muito frequente, né? Muito familiar, né? Então, é necessário, não vem naturalmente no ser humano, é necessário que seja ensinado, é necessário que o ser humano seja educado para perceber que ele recebe, digamos, o ambiente, ele cuida do ambiente, ele entrega o ambiente para a geração futura. Perfeito. Então, pessoal, acho que a gente já vamos para os finalmentes aqui, né? Pedir para o nosso tutor, né, o professor Celson, quer dar umas últimas palavras aí, falar alguma coisa? Eu quero, Ivan. Eu quero. Te agradeço esse último espaço aí. Porque aqui a gente está numa situação bastante, digamos assim, peculiar, né? Porque nós estamos aqui, todos tivemos alguma relação com o PET, eu sou atual tutor, você é um bolsista do PET, mas nós temos ali a Bárbara, que até bem pouco tempo era bolsista do PET, e nós temos o Will, que, segundo as palavras dele mesmo, né, é o último ato dele do PET, visto que ele se forma amanhã, né, Então, e como a gente está nessa temática sobre patrimônios, né, sobre aquilo que representações que interferem na formação da gente, eu não poderia perder a oportunidade, né, e de dar esse espaço também e perguntar, né, para ambos, né, para a Bárbara e para o Will, né, o que representou para vocês a participação neste programa, que é um programa federal que é oferecido desde finalzinho da década de 70, né, e que o nosso Instituto Federal possui 3 grupos, o Campus Porto Alegre possui um dos grupos PETs do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de registrar, né, de saber o que o PET representou para vocês e o que vocês aprenderam no PET pode ajudar vocês nos próximos passos da vida de vocês. Olha, só complementando ali o pouco tempo, já faz 7 meses, viu? Passa o tempo e a gente nem percebe. Mas assim, para mim eu teria muito a falar, porque eu entrei no PET com 1 mês de curso de graduação, né? Eu entrei no IFE e 1 mês depois eu já estava no PET, e ali eu fiquei
praticamente 3 anos. Como foi a minha primeira oportunidade, tanto como estudante quanto anteriormente, eu nunca tinha tido contato com iniciação científica nem nada disso, era algo que eu desejava muito, e o PET abriu as portas para mim mesmo, eu não tendo currículo, não tendo experiência nem nada. Então já começou por aí, né? Que é um programa que eu acredito que pode ajudar muitos estudantes que estão começando, e tem essa proposta mesmo de ser esse primeiro contato, de dar muita experiência em vários aspectos, seja na hora de escrever um texto, seja trabalhando em grupo com pessoas tão diferentes, né? Somos muito diferentes uns dos outros, a gente tem que aprender a lidar com isso todos os dias. Desenvolvendo também nossos próprios talentos pessoais ou não, ou os defeitos, né? Trabalhando os defeitos, trabalhando as qualidades, tudo isso são experiências que eu tirei do PET. Coisas que eu faria diferente, coisas que eu não faria, coisas que eu faria e não fiz. Eu acho que tudo isso a gente leva para as próximas experiências, né? Então, eu saí do PET, já entrei em outra pesquisa, e muita coisa do que eu consigo elaborar nessa pesquisa é porque não posso negar que eu aprendi durante o meu tempo nesse grupo, né? Então, com certeza, eu tenho muita coisa a agradecer ao que eu aprendi dentro do PET, aos eventos, as oportunidades de escrever, de publicar, enfim. Esse livro mesmo, né, é uma grande experiência, eu diria até um legado do PET que eu deixei, uma marca minha no grupo. Eu acho que isso é muito importante, que todos os bolsistas que estão ou vão estar no futuro têm que entrar com essa cabeça, né, de eu vou entrar e eu vou deixar minha marca ali, porque quando a gente pensa assim, a gente dá o nosso melhor. E quando a gente dá o nosso melhor, a gente está favorecendo não somente a nós, mas também a instituição e a sociedade, né? Porque isso aqui não serve só para mim. Claro, para mim é um orgulho eu ver esse livro pronto e tudo mais, mas a pessoa que no futuro pegar esse livro para utilizar como uma ferramenta de pesquisa, de estudo, vai estar favorecendo ela, né? Então é um legado que a gente deixa. E eu acho que todos os bolsistas que entrarem ou já estão devem considerar isso. E devem considerar participar do PET, porque vale a pena. Nem que tem gente que é mais direcionada à pesquisa, né, do que à extensão, mas vale a pena experimentar, porque tudo isso é muito bem-vindo. Muito bom. E agradeço também o convite para estar aqui no podcast hoje. Participei dos primeiros podcasts quando surgiu e fiquei bastante feliz de ter sido convidada para esse. Não, com certeza. Não dá para falar sobre esse livro sem a participação de vocês três. Assim. O Will quer responder a pergunta do professor? Bom, o que eu acho que o PET representou para mim? Bom, eu entrei também... A fala da Bárbara complementa bastante do que eu penso também. Mas daí eu vou complementar um pouquinho com o que ela falou. Acho que o PET, o mais importante desse programa é o trabalho em equipe, né? O desenvolvimento das habilidades com o trabalho em equipe, né? O programa é importante para a nossa formação também, para a formação em geral, como pessoa e também como profissional, porque praticamente toda empresa, todo sistema, a gente trabalha em equipe, praticamente, dizendo. Ninguém trabalha sozinho. Bom, além disso, além do trabalho em equipe, eu acho importante a existência dos PETs institucionais, né? A gente tem o último edital de PET que teve, se eu não me engano, foi há 11 anos atrás, né? No ano de 2012. Porém, em algumas instituições existem os PETs institucionais que têm o mesmo formato, né? Claro que com menos pessoas, né? Mas com a mesma premissa que é o atuar em projetos em equipe, né? Eu acho muito importante esse tipo de programa, né? E que acho que deve ser incentivado a promoção desse tipo de programa nas instituições de ensino, né? Acho que é isso. Interessante essa ideia do PET institucional, meu. Bem interessante. Eu vi quando eu estava fazendo a pesquisa, eu achei uns PETs institucionais. Que aí seriam os PETs mantidos pelas próprias instituições. Isso.
É que eu não vi eu não considerei na pesquisa, né? Eu considerei apenas os dos editais mesmo, mas eu achei alguns patches institucionais. Legal, interessante. Bárbara, tu queria falar aí alguma coisa? Eu quero encerrar aqui minha fala e agradecer o convite também e convidar os meus 2 colegas organizadores, o professor Celso e o William, para selecionar alguma fotografia aqui agora do livro e para a gente ler o textinho que o autor escreveu e mostrar, né, como que esses autores viram aquela imagem ali na hora de registrar, que vem a calhar com tudo que a gente disse antes. Eu posso começar lendo a fotografia da página 34, que diz Natureza Pública. A foto retrata um pequeno canteiro que se localiza ao lado de uma movimentada parada de ônibus. As flores fazem companhia diariamente a centenas de pessoas que passam apressadas pelo local e pelo mercado público ao lado. O olhar para este pedaço de natureza pode ser esquecido, mas o aroma está sempre ali, assim como a presença delas, que sempre espera o próximo ônibus chegar. Então, vê que poético que ficou e um ponto de vista que muita gente não vê, né? Ele parou ali e observou aquelas florzinhas. Se der para compartilhar essas fotos, seria legal. Sim. Eu vou entrar na brincadeira, então eu também já escolhi aqui a minha foto para comentar. Desculpa, eu vou te interromper só porque eu não mencionei o autor. Sim, tá pode bom, falar. É o Marcos da Silva Duarte. Certo. Então tá bom, vou falar a que eu selecionei, tá? É a foto intitulada A Quitanda do Quintana, que está na página 61 do livro, e é de autoria de Graziela de Moura Rodrigues. Eu vou fazer uma breve descrição da foto porque ela não faz no texto aqui. Mas é uma foto tirada na Casa de Cultura Mário Quintana, acredito que do 2º ou 3º andar, de cima para baixo, mostrando ali a parte central da Casa de Cultura Mário Quintana, aquela parte ali aberta, e está havendo uma feirinha ali, bem diversificada. Aí a pessoa escreveu, né, a Graziella escreveu o seguinte: meus filhos, ainda pequenos, brincaram muito nos corredores da Casa de Cultura Mário Quintana. Viram peças de teatro, filmes, shows de bandas independentes, mostras e feiras. Procurei dar para eles tudo que meus pais não podiam e não sabiam que podiam me dar. E a Casa de Cultura Mário Quintana nos acolheu como família, como espectadores, exploradores, crianças curiosas. Espero ter a sorte, a oportunidade, joelhos saudáveis e netos para que possamos perpetuar essas aventuras de família. Muito legal. William? Eu selecionei a foto da página 53, que é Mercado Público, tem tudo lá. Mercado Público, o mercado mais antigo de Porto Alegre, já caiu e levantou e continua com sua essência que cativa as pessoas. A autora é Letícia Ribeiro. Legal. Gente, então, com isso, encerramos o nosso balbúrdia ambiental. O link para acesso do livro, do nosso e-book, vai estar disponível aí na descrição. E também a gente vai deixar disponível lá no Instagram do Grupo PET, que é o pet.gestão ambiental. Vocês sigam a gente lá no Instagram. E, novamente, deixo aqui muito obrigado ao professor Celso, a Bárbara e o William aí por ter aceitado o convite de participar do episódio. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Até mais, pessoal.